Muito bem, irmãos e irmãs. Ouvimos hoje, segundo o texto do Evangelho de São Marcos, o momento em que Jesus vai enviar os seus discípulos 2 a 2. Logo no começo de sua ação missionária. Jesus enviará também outros, mas o envio dos 12 nos chama a atenção. Eles são enviados para propagar os sinais do reino dos céus. Propagar os sinais do reino de Deus, 2 a 2. É interessante. 2 a 2 tem dois sentidos, significado. Primeiro, a importância, né, de ter ali alguém que de alguma forma caminha junto, para que ninguém desanime, né? Jesus usa de sabedoria divina, mas também tem aí uma compreensão da natureza do homem, e também usa de sabedoria humana, né? O Senhor manda os de 2 a 2, exatamente para que eles não desanimem. Durante a jornada, às vezes a gente desanima, começa a achar que está pesado demais. Aí se tem um companheiro, uma companheira, né? Quase sempre a gente tem mais entusiasmo. Então, primeiro, um impulsiona o outro. O segundo aspecto interessante é que ambos dão testemunho do que viram, do que ouviram, do que realizaram. E trarão também, né, esse testemunho ao conhecimento da comunidade, da igreja. Aqui também está a dimensão do chamado e da missão. Duas realidades que está no discipulado dos primeiros discípulos de Jesus. Ninguém sai por conta própria. O único que saiu meio que por conta própria foi Judas Iscariotes, depois daquela noite da ceia, né? Na última ceia. O Senhor, de certa forma, sinalizou que ele estava preparado, não Judas, o Senhor estava preparado, né, para o sacrifício. E, por outro lado, Judas sai, né, porque vai agir por sua própria conta. Ele não perguntou ao Senhor: Senhor, eu posso entregar o Senhor essa noite? Eu posso aceitar as moedas de prata em troca de sua vida? Eu posso, né, segundo algumas leituras não tão negativas sobre Judas, eu posso forçá-lo a manifestar o seu poder, né? Até porque algumas leituras dos textos sagrados pensam, ou às vezes refletem que Judas também pode ter pensado isso, né? Eu vou forçá-lo a manifestar-se, finalmente tornar o reino de Deus, porque está muito demorado, a gente está até tendo tempo para fazer ceia, né? Agiu por conta própria. Ninguém está autorizado a agir por conta própria, não em relação ao reino de Deus. Para agir em nome de Deus e o reino de Deus, comunhão. Comunhão com Cristo, comunhão com a igreja, comunhão com os discípulos do Senhor. Sem essa comunhão, que exige inclusive, né, uma aceitação, às vezes, das difíceis realidades uns dos outros, ninguém age em nome de Cristo, nem em nome da igreja, age por conta própria. Interessante. Vão, portanto, os dois, depois de Jesus ter, primeiro, o chamado, no capítulo 3, do Evangelho de São Marcos, e agora no capítulo 6, ele os envia. Ao convocar, ele também concede uma missão. E aí que está a dimensão da experiência dos discípulos do Senhor. Chamou os 12, começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Dando-lhes o poder, né? Olha, outra realidade muito bonita. Tudo aquilo que se faz, toda a ação de Deus, né, que vemos
realizada, ela só é realizada se estivermos também investidos da ação do Espírito Santo de Jesus. Que os cristãos especialmente estão envolvidos por ela. Desde o dia que a gente foi batizado, estamos investidos dessa realidade, né, que é o Espírito Santo de Deus, dado-nos por meio de Jesus o Cristo. Então, eles, com o poder do Espírito, vai inclusive se opor aos espíritos outros, que são os impuros. Os espíritos impuros, né? Que a impureza aqui está relacionada às realidades que destoam das realidades de Deus. Se o Espírito de Deus é santo, a realidade que destoa da realidade de Deus, aqui no Evangelho de Marcos, é impuro. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser cajado, a não ser um cajado, né? Ou seja, sinal, né, de que eles estão de fato em prontidão para o serviço. Não leveis, né, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura, falando dessa disponibilidade dos discípulos que devem confiar primeiro no Senhor que envia. A providência é de acordo com a necessidade e a realidade pelo caminho. Nenhum missionário de Deus, nenhum missionário do reino pode ficar fazendo muita concessão, não. Eu vou, mas se o senhor garante isso para mim, eu vou, mas vou ter isso, eu vou, mas eu posso. Não. O discípulo, quando é enviado, ele tem que ir, em primeiro lugar, ter consciência do chamado, da missão. A missão é importantíssima. E depois essas providências virão de acordo com a realidade do caminho. Em algum momento pode faltar, em algum momento pode sobrar. Jesus mesmo vai dizer, olha, quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudir até mesmo a poeira dos pés. Confiança, né? Na providência de Deus, na ação de Deus. Não leveis 2 túnicas, né? 2 túnicas aqui já é sinal de luxo. Até onde nós sabemos, Jesus não tinha grandes posses, grandes coisas. Ele saía, confiava na providência do Pai, confiava na providência de Deus. E não consta que ele tinha absolutamente quase nada. No texto, se eu não estiver enganado, o texto de São João, né, vai dizer que quando Jesus é crucificado, né, antes de ser crucificado, né, eles ainda lançam a sorte, né, sobre a sua túnica, né, porque ela era uma túnica que não tinha nenhuma costura, nem nada. Então, provavelmente era uma veste que Jesus tinha e que falava certamente da sua dignidade de Filho de Deus, mas certamente também nos faz pensar que ele não tinha grandes posses. Talvez o que Jesus tinha de mais material, de tudo, a única coisa que talvez nós possamos dizer, a única coisa que era de Jesus, talvez tenha sido apenas essa túnica, né, que os soldados no final disputaram quem ficaria com ela. Despojamento, entrega, confiança em Deus. Ficai onde for hospedado, onde não for bem recebido, sacudir a poeira dos pés. A poeira dos pés não é essa coisa de raiva, ódio, rancor, não. A poeira dos pés é Jesus dizendo, olha, aqueles que receberem a boa nova, sinais do reino de Deus, benditos sejam eles. Os que não receberem já estarão, de certa forma, sendo julgados. A poeira significa, os que não abriram e fecharam as portas para Jesus, pode se considerar já julgados. Foram eles que fecharam a porta e não quiseram receber. Pregaram os discípulos, expulsaram os espíritos, curavam os doentes.
que são realidades que o discípulo assume, mas com a força de Deus, né? Com a força de Deus. Sem ela, palavras vazias, gestos e atitudes que não são verdadeiramente libertadoras, e curas que não são verdadeiramente curas. Mas para aqueles que agem em nome do Senhor, a palavra é eficaz. A sua presença por si só já é uma presença exorcizadora de todos os males. E a cura, seja do corpo, seja da alma, virá a seu tempo. Isso está aqui no Evangelho, capítulo 6, dos versículos de 7 a 13 de São Marcos, que tem textos fantásticos, o Evangelho de São Marcos. Textos pequenos, mas que falam de realidades grandiosas, que às vezes nós perdemos a oportunidade de contemplá-las. No tempo de Moisés, a primeira leitura da carta aos Hebreus, Paulo faz uma comparação. No tempo de Moisés, quando o povo se aproximou de Deus, havia fogo, treva, tempestade, manifestações grandiosas de Deus, que até Moisés vai dizer: estou apavorado, com tanto medo, de tanta realidade grandiosa. No tempo de Jesus, para São Paulo, nos aproximamos do Monte de Sião, a cidade de Deus, festiva, Jerusalém celeste, reunião festiva de milhões de anjos, assembleia dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, de Deus, juiz de todos, dos espíritos justos que chegaram à perfeição. Muito mais tranquilo do que o tempo de Moisés, né? Os sinais do reino de Deus são, teoricamente, sinais muito mais de bem-aventurança, sinais de muito mais grandiosidade da misericórdia, do amor de Deus, os sinais do reino de Deus, que para muitos parece ser coisa pequena, que para muitos parece ser coisa sem muita importância, mas é aí que está, quem se fecha a essas realidades, como diz o próprio Jesus, se alguém não quiser receber, nem receber os sinais do reino, sacudir a poeira dos pés. Os sinais do reino de Deus é um modo de Jesus expandir sua ação no mundo. Por isso a importância de nós, como discípulos de Jesus, igreja, que também está investida dessa realidade, estarmos sempre atentos a essas belas expressões de Deus no meio de nós, para que possamos fazê-la chegar a todos aqueles que necessitarem dela. É missão da igreja, é missão de todo o povo, é missão de todos nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.